Boa noite. Que bom, né? A gente se reunir para adorar o Senhor e exaltar o nome dele. É um privilégio muito grande. O pastor Eber está em Goianésia, pregando numa festividade da igreja lá. Então ele me pediu para que eu possa estar ministrando a palavra para os irmãos. O pastor Pedro está de férias, né? O Henrique chega segunda-feira, se Deus quiser. Então lembrem de estar orando pela Jéssica. Uma alegria muito grande para nós se alegrar com a vida do pastor Pedro e da Jéssica. Eu quero convidar então os irmãos a abrirem suas Bíblias em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, texto muito conhecido, verso 10 ao verso 20. Efésios capítulo 6, versos de 10 a 20. Acompanhe comigo a leitura. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, louvamos o Teu nome pelo privilégio que nós temos de estar na Tua casa. Louvamos o Teu nome pelo privilégio de poder ler a Tua palavra. E pedimos ao Senhor que, pelo intermédio do Teu Espírito Santo, o Senhor ministre o nosso coração. O Senhor fale conosco, o Senhor nos encha, o Senhor nos fortaleça, para que saiamos daqui revigorados pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai, essa é a minha oração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Charles Spurgeon, pregador muito conhecido no século XIX, pregava tão bem que ele recebeu só um simples elogio. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. E como um excelente pregador, ele falou sobre diversos temas e temáticas. E eu vou fazer algumas citações de algumas coisas que ele disse, e depois a gente vai passear um pouquinho em alguns textos bíblicos, e aí depois a gente volta para o texto em si, e os irmãos vão perceber que está tudo interligado, tá? Eu não estou saindo fora do texto bíblico não, está tudo interligado. Basicamente o que eu gostaria de conversar com os irmãos essa noite é: o que é esse dia mau que o apóstolo Paulo diz no verso 13? Ele diz: peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mau. O que é esse dia mau? Então a gente vai ver por enquanto algumas pessoas que vivenciaram dias ruins na sua caminhada e algumas colocações que elas fizeram. Por exemplo, esse pregador, Charles Spurgeon, ele diz assim: sou alvo de depressões de espírito tão assustadoras que espero que nenhum de vocês jamais tenha que passar por tais extremos de desgraça. Ele diz uma outra citação: a mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo,
pois nela há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais, mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. Outra citação do mesmo pregador. De forma especial, não julgue os filhos e filhas da aflição. Não permita incriminações mesquinhas acerca dos aflitos, pobres e desanimados. Não se apresse em dizer que eles devem ser mais valentes e exibir uma fé maior. Não pergunte por que estão tão exasperados e absurdamente temerosos. Não, eu lhes imploro, lembre-se de que você não entende o seu semelhante. Então, 3 citações de um homem que amava a Deus, temia ao Senhor, e que está dizendo, olha, fica tranquilo, o seu dia mal vai chegar, o meu vai chegar, o nosso dia mal vai chegar, cada um vai vivenciar momentos na caminhada cristã em que o dia mal vai estar presente e vai ser momentos árduos e difíceis. E a última citação dele é muito interessante porque é comum no meio cristão, e aqui nós estamos falando do século XIX, é comum no meio cristão, quando você vê alguém sofrendo ou passando por uma dificuldade tal, que às vezes nós não entendemos, é comum a gente tentar chegar com uma palavra que tente animar aquele irmão, ou que tente colocar aquele irmão para cima, mas muitas vezes a forma como nós fazemos isso, na verdade, é um desserviço à vida daquele irmão. Às vezes a gente vê algum irmão que está passando por um momento difícil na vida dele, e a gente chega e diz assim, não, mas você precisa ter mais fé. Ou seja, em outras palavras, você está dizendo para ele assim, olha, você não tem fé, a sua fé é fraca. Ou então você chega para esse irmão e diz para ele assim, olha, você precisa ler mais a Bíblia e orar. Só que você não sabe se esse irmão está orando e lendo as Escrituras todos os dias e clamando ao Senhor para que Deus o socorra. E aí aquele irmão começa a questionar a sua própria vida espiritual e a sua fé, por conta de vezes a gente não saber colocar as palavras no lugar certo. E não se engane, querido, todos nós vamos vivenciar momentos na nossa caminhada cristã de lutas e dificuldades, quer sejam no nosso casamento, quer seja na criação dos filhos, quer seja na vida profissional, quer seja em qualquer área, nós vamos viver momentos de dificuldade. E como essa caminhada se torna ainda mais árdua, quando em meio ao sofrimento, você ao invés de ter pessoas ao seu lado, que dá a mão para você e diz assim, meu irmão, vem cá, vamos orar junto, vamos ler as Escrituras juntos. Não, essas pessoas elas dizem, não, mas você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, você devia fazer aquilo outro, você devia fazer aquilo outro. Porque, queridos, é muito mais fácil a gente escrever uma listinha do que o próximo precisa fazer, entregar na mão dele e falar, vai e segue esse princípio aí que está tudo certo. É muito mais fácil do que a gente dedicar tempo, do que a gente dizer, olha, eu vou estar orando por você essa semana, eu vou estar indo fazer uma visita para você, para que a gente possa orar junto, e nós vamos caminhar então juntos. Então é basicamente isso que a última citação de Charles Spurgeon diz. Se você não tem nada de bom para dizer, eu lhe imploro, não diga nada, não diga nada. Porque às vezes a gente faz como Isaías diz, a gente esmaga a cana quebrada. Né? E essa passagem de Isaías, você já tomou caldo de cana ali naquela pracinha lá, que eu não sei o nome lá, é beijinho doce? Já comeu pastel lá? Alguém já comeu pastel lá? Bom pastel lá, né? Caldo de cana bom também. Então, ele pega a cana e esmaga ela, e você vê lá o bagaço da cana. Às vezes nós temos irmãos que são cristãos, tementes ao Senhor, que amam a Deus, mas que estão sofrendo, e estão como aquela cana, só o bagaço, de tão cansados e sobrecarregados. E aí o que Isaías diz é, não esmague a cana quebrada, não pise em cima daquele irmão que está sofrendo. É a necessidade então da gente entender que todos nós vamos viver situações difíceis, e nós precisamos então estender a mão, e não simplesmente dizer o que as pessoas precisam fazer. Salmista, Davi,
Salmo 116, 3 e 4 diz assim: laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. E outros salmos, a gente poderia ler o Salmo 13, que é todinho um salmo de lamento. A gente poderia ler o Salmo 88, que é todinho um salmo de lamento. Nós temos outros homens de Deus que vivenciaram experiências assim. Nós temos Abraão, que viveu momentos difíceis na vida dele. Abraão é o pai da fé, mas quando ele chegou na terra do Egito, ele não teve tanta fé assim, porque ele disse para a esposa dele: olha, diga que você é minha irmã, porque esses homens vão ver você, vão achar você tão linda, que eles vão querer tomar você, então diga que você é minha irmã. Nós temos homens como Moisés, que tinham muito medo de serem usados por Deus. Nós temos outra situação, que é a vida de José, que viveu incansáveis dias maus na sua caminhada, traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, preso, assediado, acusado. E assim vai, queridos. Nós pegamos o livro de Jó, por exemplo, o capítulo 19, se você tiver curiosidade, lê em casa. Nós vemos ali um homem que está passando por um dia mau, sofrendo, ralando. E ele chega na presença de Deus, ele rasga o coração dele na presença de Deus. E aí nós vemos então ao longo das Escrituras, e nós poderíamos citar aqui, anotei aqui, 2 Coríntios 1:8, quando Paulo diz que eles sofreram tanto na Ásia, que eles chegaram a desesperar até a morte. E aí quando a gente avalia a Bíblia de ponta a ponta, nós vemos que homens que amam ao Senhor e que temem ao Senhor, que desejam viver uma vida íntegra, esses homens vão ser afligidos, e eles vão passar pelo dia que esse texto nos diz, o dia mau. Então o que é que... E como se já não bastasse as provações que nos advêm, o texto um pouco antes desse versículo, que eu tomei como versículo-chave aqui, a respeito do dia mau, ele fala um pouco, Paulo aqui está tentando mostrar para os efésios, que a nossa luta não é um contra o outro, e faz todo sentido ele falar sobre isso, porque se você analisar o capítulo como um todo, e o final do capítulo 5, ele está dizendo, primeiro, instruções aos maridos e às mulheres, que nada mais é do que relacionamento, instruções aos filhos e pais, que nada mais é do que relacionamento, e depois servos e os seus senhores, que nada mais é também do que relacionamento. Queridos, não adianta, aonde tem relacionamento, quer na igreja, quer no ministério de louvor, quer na sua casa, quer no seu trabalho, vai ter sempre um probleminha, não tem jeito. Se não tiver um probleminha, das duas umas, ou vocês dois são anjos celestiais, né, que é santíssimo, como a gente costuma brincar lá nos jovens, a quarta pessoa da Trindade, isso é heresia, irmãos, tá? É só uma brincadeira. Porque a pessoa é tão maravilhosa que não tem problema no relacionamento, mas isso não existe, a gente está cansado de saber disso. O pastor Heber falou hoje de manhã muito sobre isso, sobre a nossa natureza caída, sobre o quanto nós carecemos de Cristo. E então Paulo diz para essas pessoas que ele está ensinando a respeito dos relacionamentos o quê? Queridos, a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, a sua luta não é contra o seu filho, contra a sua esposa, contra o seu irmão da igreja, contra o Marcelo que está tocando bateria, contra o ministro de louvor, contra o pastor fulano de tal. Não, a nossa luta não é contra nenhuma dessas pessoas. E aí Paulo então focaliza o problema na região correta. E ele diz, a nossa luta é contra os principados, potestades e os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal na região celeste. Então, Paulo muda o foco. Às vezes a gente é lento para perceber. A gente é lento. Lá em casa mesmo, esses dias, eu e Simone estávamos vivenciando uma situação tão difícil. E eu demorei, acho que uns 3 dias para perceber que aquela situação era espiritual. Que nós estávamos sendo afligidos por Satanás, que ele estava tentando nos afastar um do outro, que ele estava tentando prejudicar a minha vida como ministro do Senhor. E isso acontece todos os dias na nossa caminhada cristã.
No seu casamento isso está acontecendo o tempo todo. Mas às vezes porque a gente é cristão presbiteriano, a gente desvaloriza um pouco essa ação do inimigo. Mas o texto bíblico está dizendo para nós, existe sim Satanás e seus demônios o tempo todo colocando coisas na nossa caminhada para que nós possamos desviar o nosso foco daquilo que é importante. E a gente caia numa cilada, e a gente caia num perigo, e a gente vivencia então um dia ainda mais tenebroso do que a gente já vem vivenciando com as lutas naturais que nós temos no dia a dia. Então, qual deveria ser a nossa artimanha, talvez? Qual deveria ser a nossa postura diante de todas essas dificuldades? E antes disso, eu vou citar só 2 ou 3 textos bíblicos aqui que falam sobre esse agir de Satanás. Satanás usa as Escrituras, ele cita ela num contexto errado. E é por isso que a gente precisa estar atento à palavra de Deus e não ao ministro em si, mas àquilo que a palavra de Deus diz. Quando Jesus é tentado, ele diz: se você é o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Satanás também promete ao homem coisas que cobiçam o nosso coração, mas que no final é só amargor e destruição, como ele fez também no texto de Lucas 4, 6 e 7, ele diz assim: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. 2 Coríntios também 11, 13 diz assim: porque tais falsos profetas e apóstolos, porque os tais são falsos profetas e apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, aqui fala a respeito sobre essa enganação que Satanás usa, até mesmo usando pessoas para nos enganar. E um último texto aqui, que diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Enfim, esses textos são apenas para mostrar para nós essa questão de como que as forças espirituais do mal estão o tempo todo atuando e agindo para que, junto com as demais adversidades que nós temos ao longo da nossa caminhada, possam então causar ainda mais luta e ainda mais adversidade no nosso dia. Então a gente vê nessa introdução que todos nós temos dias na nossa caminhada, dia de tristezas profundas, sejam elas caracterizadas pela perda de alguém que amamos, ou seja ela caracterizada pela perda de um emprego, ou pela desavença dentro da família, ou por um filho que abandona o evangelho. Enfim, a gente poderia citar aqui inúmeras situações na nossa caminhada que nos entristecem profundamente e que por vezes temos dificuldade de sobrepor essas situações, enfermidades que assolam a nossa casa, e enfim. E aí o texto bíblico então vai nos ensinar. Então, Fabrício, como é que você vai lidar com isso? Como é que cada um de nós como igreja vamos lidar e estar preparados para esse dia que vai chegar, ou para esse dia que talvez para você já chegou? Como é que nós podemos lutar com isso? Paulo então ele vai usar uma imagem muito conhecida da época. Império Romano, Paulo está acostumado a ver os soldados que andam, e aqui ele vai usar uma imagem não de um soldado comum, mas de um soldado completamente preparado para a guerra. Completamente preparado para a guerra. E Paulo então ele vai desmembrando os pedaços desta armadura e vai fazendo ligações desses pedaços da armadura com virtudes cristãs, ou com questões cristãs que nós precisamos vivenciar. Então Paulo está falando do cinturão, Paulo está falando da couraça, Paulo está falando dos sapatos, das sandálias, Paulo está falando do capacete,
Paulo está falando da espada e Paulo está falando do escudo. Eu cheguei até a pensar numa coisa meio doida, eu falei assim, nossa, eu podia alugar uma armadura de um soldado romano e pregar com a armadura de um soldado romano, olha que legal. Mas eu pensei isso hoje à tarde, então não deu certo. Quem sabe uma próxima vez eu faça isso. E a gente vê então que o primeiro ponto que Paulo traz aqui é um ponto essencial, e aqui eu quero fazer duas ligações. Paulo diz que a verdade é o primeiro ponto. Queridos, a verdade ela é tão importante, tão essencial, justamente por conta, e a gente percebe isso, por conta da comparação que Paulo faz com a armadura. E aqui eu vou explicar o motivo e a razão do porquê. Quando um soldado romano ele coloca o cinto é, digamos assim, é uma das principais partes da sua armadura, porque o cinto trava a sua couraça, o cinto protege essa região genital, e o cinto também tem um local onde ele afixa a sua espada. Então, se ele tira o cinto, a sua couraça ela fica frouxa, ela não fica presa corretamente, e ele não tem mais o local para colocar a sua espada. Então a gente vai ver que tem uma ligação disso que Paulo faz, na sequência que ele coloca, os termos que ele coloca nesse texto. E a primeira coisa que ele diz é a verdade. Queridos, não tem como você construir nada em cima da mentira. Porque se você quer construir algo em cima da mentira, para começar, você não é filho de Deus, você é filho de Satanás, que é o que a Bíblia diz. O diabo é o enganador desde o princípio, e ele é o pai da mentira, é o que as Escrituras dizem. E é por isso que é tão importante nós sermos transparentes e verdadeiros em todas as áreas da nossa vida. É por isso que a nossa sociedade está essa sociedade que a gente vê, com tanta desgraça acontecendo. Porque o homem se tornou um homem enganador, ou seja, ele é mentiroso. E quantas vezes nós percebemos isso sendo refletido dentro da nossa própria casa? A gente não é verdadeiro com o nosso cônjuge. Nós não dizemos aquilo que nós deveríamos dizer para a nossa esposa ou para o nosso marido. Ou se dizemos da forma errada. Dizemos com rancor, com raiva. Dizemos com a intenção de ferir, de magoar. Mas não é essa a verdade que Paulo está trazendo aqui. A verdade que Paulo está trazendo aqui é a verdade com amor. É uma verdade que é colocada com o interesse de que o outro cresça. É a verdade colocada de tal forma que o Fabrício pode ser aperfeiçoado. Eu sempre falo para os jovens, se você achar um amigo que tenha coragem de olhar nos seus olhos e dizer coisas que às vezes são duras para você, mas com amor, abrace essa pessoa e ame essa pessoa até o fim da sua vida. Porque eu e você precisamos de homens e mulheres que têm coragem de olhar nos nossos olhos e dizer verdades que precisamos ouvir. Paulo então está dizendo, sejam verdadeiros. Você quer vencer o dia mal, seja verdadeiro. Isso tem tudo a ver com, às vezes, as lutas que nós enfrentamos, querido. Às vezes enfrentamos lutas no casamento, porque somos mentirosos. Eu, pessoalmente, enfrentei lutas no meu casamento com a Simone de tanta mentira. Até que um dia Deus me alcançou e falou, chega, basta. Seja transformado, seja um homem melhor, seja um marido melhor. Porque às vezes colhemos frutos e frutos desastrosos dentro do nosso lar, porque não conversamos sobre assuntos que precisam ser tratados. E a gente faz o quê? Deixa aqui, depois eu resolvo. Deixa aqui, depois eu resolvo. E assim vai, e assim vai. E a vida vai passando, e a vida vai passando, e aquilo nunca é resolvido. Nunca é resolvido. E ao longo de 5, 6 anos, esse casamento já está completamente destruído, porque não existe verdade. Paulo está dizendo, quer ter facilidade, ou quer ter uma forma melhor de transpor os dias maus, seja verdadeiro. Esse é o primeiro ponto. Efésios 4, 25 também diz assim, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então esse é o primeiro ponto da armadura que Paulo está tentando mostrar para nós. O segundo ponto é a couraça da justiça.
Justiça aqui está relacionado a ser um homem justo, não no sentido da justificação que nós alcançamos por intermédio de Cristo, mas de ser um homem e uma mulher moralmente correto, de ser um homem honesto, de ser um homem e uma mulher que defende os princípios da Escritura. Tem um texto em Efésios capítulo... Deixa eu achar aqui, só um minuto. 4:24, que diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Está vendo que legal? Paulo faz a ligação da justiça procedendo da onde? Da verdade, que foi o primeiro ponto que a gente já trabalhou, que era o cinto que eu coloquei como a parte principal. Então, queridos, para que você seja um homem honesto, moralmente correto, é óbvio, você não pode ser um mentiroso. Porque senão, no seu negócio, você vai trapacear o seu sócio. E aí você não vai estar sendo alguém revestido da couraça da justiça. Então é por isso que Paulo coloca a verdade como esse ponto essencial, e dela agora ele começa a puxar os outros pontos, como a couraça da justiça, que tem a ver com essa questão de sermos homens e mulheres que defendem os princípios morais e que amam a Jesus. Efésios 5:9 também diz assim: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Então Paulo trata muito sobre justiça na própria epístola de Efésios. Efésios 4, não vou ler, de 1 a 3 também, Paulo fala a respeito da justiça. Como a gente precisa ter cuidado com esse coração que às vezes não quer ser moralmente correto, né? Às vezes nós somos atingidos pelo dardo inflamado do maligno, que eu vou falar daqui a pouco, que justamente nos ajuda a cair nesse princípio que nós estamos falando aqui, que é de sermos homens e mulheres que não são justos ou não são moralmente corretos na sua caminhada cristã. O terceiro ponto, então, da armadura é a sandália ou o sapato, com o qual Paulo diz aqui, olha, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Interessante que a armadura de um soldado romano, a sandália que ele utilizava, ela era cheia de cravos, como se fosse uma chuteira, porque isso facilitava para que o exército pudesse andar. E eu não lembro aqui, mas tem uma guerra, inclusive, que eles ganharam justamente por isso, porque eles tinham uma movimentação mais rápida do que os seus inimigos. E Paulo aqui está justamente usando essa imagem para dizer, olha, é importante você entender o texto de Mateus capítulo 28, 19 e 20, que diz, indo, anunciando, discipulando, pregando. Então, ao mesmo tempo que o apóstolo tem a convicção do que é esse evangelho da graça, ele também está indo e pregando o evangelho da graça. Então é nesse ponto que o apóstolo Paulo então compara o evangelho como um todo, esse evangelho da paz, que nos reconcilia com Deus, que ele faz essa comparação com o sapato, porque o sapato é um item essencial para a nossa caminhada. O sapato é um item essencial para que você saia daqui e não machuque seu pé e chegue em casa com o seu pé intacto. Então Paulo faz essa comparação justamente para mostrar a importância de nós estarmos cheios dessa convicção do que é o Evangelho, mas também, à medida que caminhamos, falemos desse Evangelho poderoso que nos libertou das trevas para o reino maravilhoso do amor de Cristo Jesus. Esse é o ponto, então, dessa questão das sandálias. Efésios 2, 15 a 17, só mais um texto aqui, diz assim, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Um homem que teme ao Senhor e que ama ao Senhor, sabe o que é o Evangelho, e ele coloca essa sandália que tem justamente esse propósito, propagar o Evangelho de Jesus Cristo. O quarto ponto, está lá no verso 16, diz, segurando sempre
o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé é interessante, porque é com ele que você se protege dessas situações que eu estava citando anteriormente. Num sermão anterior, eu contei uma experiência minha pessoal aqui, né, de quando eu fui levar meu carro para arrumar, e aí o cara queria arrumar lá o para-choque do meu carro, só que o para-choque eu tinha batido em outro lugar, não tinha nada a ver com enfim, o preço que o seguro ia arrumar e tal, e eu na minha cabeça estava achando que o cara ia fazer por conta do seguro. E aí Satanás colocou no meu coração, deixa ele fazer por conta do seguro. Aí você não vai precisar pagar por fora, né? Deixa. Então esse é um exemplo de um dardo do maligno. Se o Fabrício não está com o escudo da fé, se o Fabrício não está lendo as Escrituras, o que o Fabrício faz? Ele falha em relação à couraça da justiça, que tem a ver com os preceitos morais. E ele faz o quê? Não, deixa, está tudo certo. Vai passar pelo seguro aí, está tudo certo. Ninguém vai ver, né? Não tem nenhum irmão da igreja aqui vendo, né, o que eu estou fazendo. Então é nesse sentido, queridos, quando Satanás ele lança algo na nossa caminhada, no nosso coração, na nossa mente, né, os homens aí. Tem uma pesquisa que diz que 70% dos homens têm problema na área da sexualidade. E uma outra diz que 30%, essa é uma pesquisa americana, diz que 30% das mulheres têm problema também nessa área. E a área da sexualidade que eu estou me referindo aqui é a área da internet, pornografia na internet. Então, quando você está lá na sua casa, e Satanás joga, e eu estou fazendo aplicações bem práticas aqui para que os irmãos entendam o que eu estou querendo dizer. Satanás joga um dardo assim na sua cabeça, ó. Vai lá. O que tem? Não tem ninguém vendo? Sua esposa não está em casa. Seus filhos não estão aí. Vai lá. E aí nessa hora, querido, se você não está com o escudo da fé, se você não é um homem cheio do Espírito Santo, você não resiste e você vai. Ou então quando passa alguma mulher na rua, e aí Satanás joga o dardinho de novo na sua cabeça. Né? E aí o que acontece? Vem a voz do inimigo falando, olha, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo outro? Ou então talvez a gente tenha no nosso meio alguém que tenha problema com roubo. A pessoa não faz isso porque ela gosta, porque ela ama. Eu tive problemas assim dentro da minha família. A gente não podia deixar a carteira dentro de casa em hipótese alguma, porque se você bobeasse, você chegava lá e estava faltando R$100, R$50. Por várias vezes vi meu pai esconder a carteira dele por problemas assim de gente próxima da nossa casa. Então é nessa hora que Satanás joga o dardinho dele. E que se você não estiver preparado e equipado com a armadura cristã, nós não resistimos, a gente falha, a gente cai. E aí acontece o dia mau, que aí já não tem a ver tanto com o fato das tentações de Satanás, mas tem a ver com uma escolha nossa de fazer aquilo que desagrada e honra o nome do Senhor. Então é nesse aspecto que essa palavra é aplicável também na nossa caminhada cristã. 1 João 5,4 diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se nós queremos vencer na nossa caminhada cristã, nós precisamos nos tomar posse desse escudo da fé, que vai nos ajudar a também em outros momentos, quer ver? Quando você tem um boleto para pagar na semana que vem e você fica desesperado porque você não consegue descansar em Deus, que Ele vai prover o sustento necessário. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus é tão gracioso que até quando você comete o pecado de comprar além do que você deveria, Deus é tão gracioso que muitas vezes até nesses momentos Ele vem e te sustenta. Tem vezes que não, tem vezes que Ele vai deixar você ralar. Vai sofrer mesmo, né, Marcelão? Vai sofrer para aprender que não pode ficar gastando mais do que ganha.
Mas eu já tive momentos na minha caminhada em que eu fiz essa besteira, inclusive quando vim fazer o seminário aqui. E Deus, mesmo eu tendo feito a besteira de gastar além do que eu deveria, Ele foi lá e me sustentou. É como se Deus estivesse falando assim: Fabricinho, você também, viu? Mas Ele vai lá e supre e sustenta. Então, às vezes, Satanás também lança essas mensagens no nosso coração de desconfiança, de preocupações com o dia a dia, com as coisas desse mundo. E aí é a hora da gente lembrar das promessas do Senhor. Lembrar que Ele não vai deixar faltar, que Ele vai cuidar, que Ele vai nos sustentar em todos os aspectos da nossa caminhada. E aí, se a gente não tiver fé nesse Deus que a gente crê e que a gente ama, querido, como é que a gente vai conseguir resistir a esses momentos da nossa caminhada? A gente não consegue. E vamos lá, que tem muita parte dessa armadura. Capacete da salvação. Tiago 5, 8 e 9 diz assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo quer dizer aqui com esse texto? Paulo está querendo dizer que a gente deve constantemente nos lembrar dessa esperança. Constantemente. Quando você pecar e Satanás disser para você assim, no momento da ceia, que você não é digno de tomar a ceia porque você é um miserável pecador, em certo aspecto você toma posse dessa palavra porque você é realmente um miserável pecador. Mas em outro aspecto, você não pode deixar que essa mensagem do inimigo abafe a mensagem da salvação em Cristo Jesus e não permita então que você seja restaurado e transformado. Então percebe, o inimigo ele tem diversas formas de agir na nossa caminhada. Às vezes até nós mesmos, a gente fica se culpando, a gente fica dizendo coisas desagradáveis para nós mesmos. Mas Paulo está dizendo, olha, tome posse do capacete da salvação. E o que é o capacete da salvação, se não a gente ter convicção de que fomos regenerados, de que fomos salvos pelo Senhor Jesus. E como o próprio Paulo diz, de que nada nem ninguém pode nos afastar do amor de Cristo Jesus. Então nesse aspecto Paulo está dizendo, olha, tome posse da salvação. Coloque esse capacete aí nessa cabeça, para que essa cabeça pare de ficar se acusando. Coloque esse capacete aí. E a gente continua, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu não vou gastar muito tempo nesse ponto, porque nós falamos há 2 semanas ou 3 semanas atrás aqui, justamente somente sobre a palavra de Deus. Foi um sermão todinho sobre a palavra de Deus. Se você não veio nesse dia, corre lá no canal da igreja no YouTube e assiste lá uma mensagem sobre esse assunto. Mas o que Paulo está dizendo? Que a palavra de Deus é a nossa espada. É onde a gente usa ela para o ataque. Nós temos as armas aqui de defesa, mas nós também temos as armas do ataque. E a palavra de Deus é essa arma do ataque. Como é que a gente sabe disso? Tentação de Cristo Jesus. Enquanto o diabo atacava, Jesus respondia com o quê? Com a palavra, com a espada de Deus, com as sagradas escrituras. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Palavra de Deus é a arma de ataque. Enquanto o ministro prega, enquanto você, utilizando as sapatilhas desse evangelho, e à medida que você caminha, prega a palavra, essa palavra é uma palavra de ataque, que entra no coração das pessoas e causa as transformações necessárias, as transformações que são vitais para a caminhada cristã. Então a palavra de Deus é essa arma de ataque, da qual nós não podemos deixar de ler, buscar e investir tempo nisso. E o último ponto que o texto nos traz, que eu também não vou gastar muito tempo, que é a oração e a súplica. Não vou gastar muito tempo porque o pastor Eber
domingo passado, se eu não estiver enganado, no texto de Jonas, capítulo 2, fez uma mensagem que, para mim, foi excepcional. Se você não veio, vai lá no canal do YouTube e assiste lá, porque foi uma mensagem fantástica a respeito do poder da oração. Então o texto encerra dizendo, olha, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigie com perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, é claro, se a gente quiser ter uma vida cristã de verdade, uma vida cristã de homens e mulheres que amam ao Senhor, não basta só sermos verdadeiros, não basta só a gente ser justo, honesto, não basta a gente só pregar para as pessoas, às vezes coisas que nós mesmos não estamos vivendo. Não basta eu simplesmente ser um homem cheio de fé, mas eu preciso também ser um homem cheio da palavra de Deus e um homem também que busca ao Senhor por intermédio da oração. Então, querido, eu quero encerrar dizendo, se você está numa fase boa da sua caminhada, se você está numa fase em que você tem conseguido ler as Escrituras, se você está numa fase onde você tem prazer de buscar ao Senhor, onde você chega na sua casa, na segunda-feira, e você levanta e pela manhã a primeira coisa que você faz é ler a palavra, orar e clamar a presença do Senhor, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aproveite esse tempo, cresça na presença desse Deus, busque ao Senhor, clame ao Senhor, com todo o seu coração, para que na hora que chegar o dia mau, você possa resistir a esse dia, você possa suplantar esse dia, se assim eu puder dizer, e poder permanecer inabalável. Eu estou dizendo isso, queridos, porque eu vivi uma experiência pessoal há 2 semanas atrás. 2 semanas atrás. Eu estava com a minha devocional assim, uma bênção. Uma bênção. Né? Os meninos do discipulado sabem já dessa história. A gente tem lido a Bíblia junto, a gente tem caminhado junto, e a minha devocional estava já há excelentes meses fluindo numa bênção maravilhosa, e eu estava tendo tempos de oração fantásticos, e orando, e gastando tempo de oração, e clamando ao Senhor, e buscando ao Senhor, e invocando ao Senhor, e me deleitando nesses momentos. Mas alguma coisa aconteceu na segunda-feira, e eu não conseguia mais fazer nada. Sabe o que é você não conseguir fazer nada? Nada. Eu me tornei literalmente, acho que um inútil. Eu não conseguia ler a Bíblia. Eu ia para as Escrituras, eu fui atingido por um sentimento de angústia tão profundo, que eu tremia, eu não conseguia ler a palavra. Não conseguia orar. Simone ia trabalhar, saía de casa, eu ficava lá em casa, lá, sozinho. E eu falava, Deus do céu, o que está acontecendo? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Angustiado, com a vontade de chorar, com a vontade de nem vir para a igreja trabalhar, ficar lá, escondido. Queria ver ninguém, nem o Marcelo. Pelo amor de Deus, se eu ver o Marcelo hoje, eu vou esconder aqui, embaixo da moto dele, para ele não me ver. Dias maus, queridos, dias onde nós somos acometidos por sombras, por coisas malignas que vêm para nos afligir, para nos afastar do Criador. E se a gente não tiver pessoas que possam orar conosco, que possam dar a mão para nós e falar assim, olha, vem cá que a gente vai orar junto. E aí eu fui procurar essas pessoas. Fui lá na Setor Sul, atrás do pastor Neylon, que é um grande amigo meu. Eu falei, velho, vamos orar aqui, porque não tem lógica o que está acontecendo comigo essa semana. Não tem lógica. E a gente orou junto. Passou? Não, não passou. E passou a segunda, e passou a terça, e passou a quarta, e passou a quinta, e passou a sexta. E eu falei assim, meu Deus do céu, se o pastor Heber pedir para eu pregar esse domingo, eu estou perdido. Estou perdido. Porque se o pastor Heber me pedir para pregar esse domingo, eu não sei o que eu vou pregar. Porque o senhor não está falando comigo, eu não estou conseguindo
ouvir a tua voz. E eu passei essa semana terrível, angustiadíssimo. Quando foi domingo, o pastor Heber pregou. Eu estava tão angustiado que eu não conseguia nem prestar atenção em nada. Eu fui num casamento com a Simone, pastor Marluz pregando. Quem já ouviu o pastor Marluz pregando sabe que ele é um excelente pregador. E eu gosto de ouvir ele pregando. E ele pregando e eu estava no banco assim, meu Deus, eu quero ir embora. Acaba logo esse sermão. Dia mau, queridos, dias maus, onde nós estamos ruim por dentro. E que às vezes a gente não consegue identificar a razão do porquê está acontecendo. E não tem a ver com pecados ocultos. Porque você acha que eu já não fui sondar o meu coração? Não tem a ver com o fato de você ser um super-homem que está lendo as Escrituras e buscando ao Senhor o tempo todo. Tem simplesmente a ver com o dia mau que chega para todos nós. E é isso que Paulo está dizendo, olha, esteja preparado para esse dia, e quando esse dia chegar, tome posse dessas verdades da Escritura, para que você possa passar por esses dias. E domingo, então, ouvindo o pastor Heber falar sobre o poder da oração, Deus falou profundamente comigo com aquele sermão. E eu fui para casa e a segunda-feira minha foi como se fosse uma segunda-feira renovada, restaurada. Porque, queridos, a palavra tem poder de mudar o nosso coração. A vida de oração tem poder de mudar quem nós somos. Então você pode falar assim, nossa Fabrício, para que você está falando isso? Eu estou falando isso para que você entenda que não é porque o ministro de Deus está aqui na frente, ou porque você vê o pastor Heber pregando, o pastor Pedro, os presbíteros, que esses homens não vivenciam dias tenebrosos. E eu estou dizendo isso, queridos, para que o dia que você vê um presbítero da igreja passando por dias assim, você possa ser o homem e a mulher de Deus, que vai dar a mão para esse homem e vai orar com ele, e não o miserável que vai olhar para ele e vai fazer uma listinha com as coisas que ele tem que fazer, entregar na mão dele e falar para ele assim, se vira. Não se esqueça, como Charles Spurgeon disse lá em cima, nós todos temos os nossos dias ruins. E nós precisamos nos apegar à Santa Escritura. E nos apegar a homens também tementes ao Senhor, que vão dar a mão para nós nesses dias ruins. E vão caminhar com a gente, vão falar assim, vamos junto, nós estamos juntos nessa caminhada. Isso é viver o cristianismo, queridos. Isso é viver o cristianismo. E eu espero que, para a glória de Cristo Jesus, Deus possa nos capacitar por intermédio dessa palavra, a viver essas verdades com mais intensidade, cada vez mais, na nossa vida. Amém? Vamos orar? Fique de pé. Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Louvamos o Teu nome porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Pai, bendito seja o Senhor pela vida do apóstolo Paulo, Deus que registrou esse texto para nós, para nos ensinar 2000 anos depois, Pai, como nós podemos nos preparar para viver dias ruins nessa terra. Pai, muito obrigado por essa mensagem, que o Senhor nos encha da Tua palavra, que o Senhor nos encha de intimidade, nos dê fome e sede do Senhor. Pai, que o Senhor faça de nós homens e mulheres verdadeiros, homens e mulheres que têm compromisso com a verdade da Tua palavra, mas também com a verdade com o próximo. Homens e mulheres, Pai, que são justos, que são honestos, que vivem realmente tudo aquilo que a Tua Sagrada Escritura diz. Homens e mulheres, como estudamos ao longo desse ano todo, que pregam esse Evangelho da paz, esse Evangelho maravilhoso. Homens e mulheres cheios de fé, de convicções, Deus, inabaláveis, Pai, de que o Senhor está caminhando conosco. Pai, que nos momentos em que nós estivermos cansados, sobrecarregados, Pai, pelas lutas do dia a dia, Pai, que nos momentos em que nós encontrarmos pessoas assim, ou que nós mesmos estivermos assim, Pai, que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor coloque homens tementes ao Senhor na nossa caminhada, para que eles possam nos incentivar, para que eles possam dar a mão para nós e dizer, vamos junto, vamos caminhar junto, eu estou orando por você. Pai, em nome de Jesus, coloca homens e mulheres assim, e que cada um aqui nessa igreja possa ser também um homem e uma mulher assim, temente ao Senhor,
e que está disposto a caminhar uns com os outros, Pai, e viver a beleza do Teu Evangelho, Pai. Nós queremos viver a beleza do Teu Evangelho. Oh Deus, nos ajuda na nossa caminhada, e que o Senhor nos fortaleça, Deus, em todo o tempo, e principalmente nos dias de lutas e aflições que nós havemos de passar nessa terra, em nome de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus eterno Pai, as consolações do Espírito Santo, repouse sobre todos vocês, Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, fazendo de nós homens e mulheres assim, cheios do poder e do Espírito Santo de Deus. Em o nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.